O telescópio James Webb está em operação há um ano e já trouxe descobertas fantásticas. Observando o espaço profundo, galáxias muito distantes foram encontradas em meio à escuridão do espaço, e algumas dessas galáxias remontam a uma época onde o universo era incrivelmente jovem. Dessa forma, James Webb simplesmente bateu todos os recordes que antes eram do telescópio Hubble. A grande questão é que James Webb observou algo nessas galáxias, uma antiguidade que os astrônomos não previram, o que foi até motivo para alguns acreditarem depois que o próprio James Webb eventualmente refutou o Big Bang. Mas será mesmo? No vídeo de hoje vamos entender também esta pergunta e por que James Webb não refutou qualquer teoria. Primeiro de tudo, você sabe exatamente o que foi o Big Bang? Aposto que se eu pedir para você pensar em uma representação deste evento, com certeza haveria algum tipo de explosão na sua mente. No entanto, o Big Bang não foi assim. Geralmente é retratado de maneira errada em nosso entendimento geral das coisas. Sabemos que tudo possui um começo, e o universo provavelmente teve o seu, que apareceu há 13,7 bilhões de anos atrás. As pessoas acabam entendendo de maneira equivocada, mas hoje vamos explicar o início do cosmos. Mas o que muitos não sabem é que o Big Bang não explica necessariamente a criação do universo. Mas como ele começou? A partir de uma fração de segundos, ou seja, a partir do momento em que ele começou a inflar rapidamente em todas as direções. Isso significa que o Big Bang, apesar do nome, não foi uma explosão, foi mais uma expansão. Exatamente o que o universo sofreu foi uma expansão que acelerou a matéria e se expandiu através de uma área maior, e permitiu que processos físicos e químicos pudessem acontecer. O que fez esta expansão acontecer? Bom, ninguém sabe exatamente ainda, e a partir de certo momento o cosmos é um grande segredo. Antes da expansão acontecer, todos os prótons, elétrons e nêutrons ainda não existiam no espaço, ligados a estruturas atômicas que nós conhecemos hoje. Portanto, essa era foi marcada por um espaço opaco à luz e à radiação eletromagnética, mas ela não poderia promover pelo ar. Esta época tornou-se conhecida como a Idade das Trevas do Universo. Posteriormente, o universo inflou ainda mais, e mais ou menos aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, os fótons estavam finalmente livres para percorrer o universo à medida que o universo progredia em sua expansão. E a partir daqui temos como detectar com o telescópio essa radiação que é tão fraca que a detectamos sons na forma de radiação bem conhecida como radiação cósmica de fundo, que funciona com ondas de rádio e fora do alcance do James Webb. Este novo telescópio espacial foi feito exclusivamente para ver a radiação infravermelha e procurar por galáxias mais antigas. Mas então, de onde veio essa derrubada que o telescópio deu no Big Bang? Tudo começa com a detecção de galáxias muito distantes. Em tudo, o telescópio trabalha dentro da faixa do infravermelho. Isso faz com que ele possa ver milhares de anos à frente dessa época estranha do universo, onde basicamente se resumia a uma sopa de partículas, e foi quando as primeiras galáxias e estrelas começaram a se formar. Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente os processos por trás do que aconteceu no universo primordial. Considerando toda a sensibilidade, os astrônomos acreditam que o telescópio é capaz de ver galáxias estelares que emergiram entre 100 a 200 milhões de anos depois do Big Bang, e pode ser nessas galáxias muito antigas que encontramos as primeiras estrelas do universo. E sim, James Webb parece já ter detectado algumas dessas galáxias. A grande confusão começou quando um artigo foi publicado por um autor que possui um longo histórico de questionamento para a teoria do Big Bang. E bem, tudo permaneceu com base em pesquisas publicadas mostrando discrepâncias entre observação e modelo do telescópio em vigor. Hoje, para explicar o início, o artigo cosmológico discutido tornou públicas estas irregularidades. Alison Brick Patrick, astrofísico associado à Universidade do Kansas, disse algo nesse artigo que pode ser traduzido mais ou menos assim: agora me encontro acordado às 3 da manhã, me perguntando se tudo que eu aprendi até hoje está errado. A frase foi dita nas observações. O James Webb mostrou que havia mais galáxias evoluídas para a idade calculada, e Alison fez uma pergunta que foi mal entendida pelas pessoas. Ele não falou em um sentido para refutar a teoria do Big Bang, ele descreveu uma ideia baseada em observações que ela teve na época. De acordo com a falácia divulgada, o Big Bang tornaria as galáxias mais distantes, então elas deveriam parecer maiores, porque ao expandir o universo, sua luz deveria ter saído quando estavam mais perto de nós. Com a presença de discos criados como observou James Webb, não poderia ter acontecido com galáxias supostamente tão jovens. O fato principal desta história é que devemos considerar que James Webb nunca foi lançado para refutar a teoria do Big Bang.
e a principal razão dele ter sido lançado no espaço é tentar descobrir as primeiras estrelas do espaço e encontrar essas galáxias diferentes. Do esperado não refuta nada. Primeiro que algumas dessas galáxias que foram anunciadas nas primeiras observações passaram por uma revisão de cálculo e a distância foi reajustada novamente, e no entanto, elas parecem ser muito mais galáxias primitivas do que modernas. Isso significa que James Webb mais ajudou a confirmar o Big Bang do que contrapor. A única surpresa real dos astrônomos é que eles esperavam que as galáxias fossem menores e mais simples. Então o que você acha mais provável? Uma teoria totalmente embasada e repleta de evidências está errada, ou simplesmente os cálculos de distância que estavam errados desde o início? Afinal de contas, as galáxias mais antigas são apenas a ponta da geleira que ainda suporta o Big Bang. Ainda não acredita? Vamos lá. Um dos principais pilares que sustentam a teoria é a radiação cósmica de fundo que já citei aqui no vídeo, e a fonte de rádio aparecerá detectável em todas as direções a partir daquele momento onde o universo deixou de ser opaco à luz, cerca de 380 mil anos depois do Big Bang. Depois a radiação eletromagnética pode se espalhar, então ainda temos um desvio para vermelho de galáxias distantes. A própria expansão do universo cria ondas eletromagnéticas de galáxias distantes, que podem ser esticadas e diminuem sua energia cada vez mais, indo em direção ao infravermelho do espectro eletromagnético, mostrando desvio real em sua luz. Isso significa que galáxias primordiais tendem a seguir esse caminho do espectro, e quanto mais distante mais antiga a galáxia será, no final das contas, essa confusão toda surgiu a partir de uma frase tirada de contexto, e temos muitas provas que corroboram com a teoria do Big Bang. As discrepâncias das observações do James Webb não refutam nada, e tudo pode não passar de um erro de calibração, poeira cósmica na frente da galáxia, entre outras coisas. O Big Bang continua sendo a principal teoria que explica os primeiros momentos do universo. Vale ressaltar que não há nenhum mal em questioná-la, existem até outras hipóteses por aí. Mas não podemos ignorar a esmagadora quantidade de evidências que temos para apoiá-la. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima, fiquem bem.